moendo fubá e caindo fubá. Aqui é o Simão Bus. Essa tafona aqui é do Ricardão e o motor está lá em casa, que eu instalei em cima da carreta do trator. E esse motor aqui nós instalamos na tafona, agora a pena que não dá para ver onde é que a Correia está trabalhando aqui. E essa tafoninha é parafusada em cima da carroça do trator, né? E com o motor ligado lá, e o motor tocando e o milho, ele vem moendo. Só que aqui bateu o contrário, o Simão olhou para trás, bateu de trás, porque a farinha está caindo, do lado de lá. Foi a época que a gente passou, né? Que as primeiras tafoninhas que tinham aqui eram menores, né? Que, pensando, voltando ao assunto, como é que eles iam chegar aqui já tafona trabalhando e virando, né? Eles se serviram com uma coisa menor, né? Tafoninhas menores. Depois que veio essa grande que o Rafa tem lá, o Antonião, da Alemanha, né? Eles tinham que levar o milho nas costas para Teresópolis para moer, para fazer pão. Aí o meu avô não se conformou naquilo, então ele botou a primeira tafona em São Bonifácio. Aqui, pela sala. Mas o valo era uma calha de madeira primeiro, antigamente, né? Depois botaram essa calha aqui, daí ela descia aqui que desce para a turbina. Passar a farinha, só que daí você não morreu o milho, né? Vocês queriam ver o milho e depois a farinha, né? Seria interessante. Rapaz, tivesse só uma lata, Marcos. Vocês vieram aí para filmar, que o Gênesis dia falou para eles, né? Para o meu pai, ele moía na base de 10 sacos de milho por dia. Só para os colonos, para o consumo dos colonos. Antigamente tinha tafona. A senhora alguma vez levou o milho para moer na tafona? Levei, sim. Até alguma festa do pão de milho, eu comprava milho em grão assim, e daí a gente levava na tafona. Tinha aquele cargueiro, né, que é aquele cesto, em cada cesto botava um saco de milho, daí lá nós esperava até estava moído e daí levava de volta para casa, para a mãe fazer pão. Às vezes a farinha estava quentinha. É a farinha do milho com trigo e água morna. Sim, os ingredientes daí do pão de milho são a batata doce, o cará e a farinha de milho. Aí eu coloco um pouco de trigo assim pra depois junto na massa, assim, né? Se usa folha de bananeira também, né? A gente ouviu falar. Eu nunca fiz com bananeira, Nunca não. fez? Mas tem gente, quando às vezes não tem o caeté, eles usam a folha de bananeira. Então a ideia da senhora é começar a fazer o pão de milho só na forma, direto na forma. Sim, direto na forma. Daí tem que untar com manteiga, né? Sim, diz que passar um pouco de banha e passar um pouco de trigo, daí diz que daí não gruda na forma. Eu achava que a senhora ia já pôr direto a massa mesmo, então tem essa mistura antes.
Alguns até colocam, eles não colocam assim uns ovos e um pouco de açúcar. Mas eu coloco, já faço assim, cada um tem o seu jeito, né? Eu com 8, 9 anos já fazia pão de milho. Eu vi a mãe fazer e daí logo que eu me peguei. E a senhora faz igual como ela fazia antigamente ou mudou alguma coisa? Não? Eu mudei, botei o trigo, acrescentei o trigo, né? E os ovos e o açúcar um pouco. Curiosidade importante do caminhão do pão de milho esse ano é que tem fogo no forno, hein? Estão assando pão já? Já está saindo pão? Mas um dos carros que também é símbolo da festa, que carregar desde o primeiro momento que ele saiu, sempre tem organizado esse carro, que é o carro do pão de milho. No primeiro momento a gente pensou uma propriedade rural, e foi mais ou menos isso que saiu. Aquela casa estilo Chaimel, né? Daí uma rocinha de pão de milho, com milho mais seco, milho mais recente, a gente arrancou pé de milho, trouxe, plantei em cima do caminhão. Isso aqui é em cima do caminhão, é o forno e tudo, também mostrando como era. Então isso aqui é outra senhora, não é eu. E nessa eu não estou, eu estou em outras fotos. A senhora participou alguma vez do desfile no carro do pão de milho? Não, porque eu ficava aqui fazendo rosca e pão e daí minha filha ficava lá na barraca lá para vender. Mas foi tão bom, o pessoal gostou tanto como o pessoal gostou, assim, né? O desfile, assim, né? Nós fomos em cima do caminhão, assim, né? Aí foram cortando o pão, aí fizeram fogo no forno, né? Aquela fumaça, assim, pelaquela rua fora, era muito engraçado. Eu sei que deram uma mexida nesse forno, quando vinha entrar no desfile, assim, saiu para a esquerda para cima. Pensei que ia pegar fogo em tudo, né? E quem quiser um tablete de pão de milho, pode se aproximar do caminhão. Eu não tinha uma propriedade que não tinha um forno, esse forno confeccionado de tijolo maciço. Dentro de tijolo maciço, ele é armado, normalmente é uma meia altura, assim, um pouquinho mais alto. E ali foi colocado, aí é aquecido a lenha, depois você aquece o bijueiro com lenha, depois põe as formas já com o pão dentro para poder fazer o cozimento do pão. A senhora sempre fez para consumo próprio ou também já vendia? Não, antes ninguém nunca vendia, não. Depois, eu nem sei quantos anos faz isso, assim, que entrou, assim, né? Quando veio, assim, que eles começaram a fazer a festa pão de milho aqui em São Bonifácio, daí que começaram mais, assim, a fazer o pão de milho para vender, né? Senão, era sempre só para os consumos da casa. Por que a senhora começou a fazer o pão de milho agora? Porque faz pouco tempo que a senhora começou, né? Só mesmo para a ideia de comercializar, para... Não, porque teve umas festas do pão de milho e daí eles foram atrás para ver quem fazia pão de milho, quem sabia fazer, por causa disso. E daí a gente fez uma festa do pão de milho e desde lá a gente não para mais. Assim, faz toda semana. E ultimamente, assim, com a panificadora, daí eu faço em grande quantidade, assim, bastante. Pode pôr aqui embaixo, aí eu volto Na segunda-feira a panificadora vai estar aberta. Eu não sei, não falou nada. Eu vou dar uma ligadinha para saber. É muito bom, era muito bom. Fiz muito pão de milho, estou contente sim que eu sempre pude fazer. É muito bom, é fácil de fazer, não é difícil, a gente entende as coisas, é fácil.